De volta com resenha da bola para esse segundo bloco. E justamente eu quero, a partir de agora, Cássio, falar um pouquinho a respeito do João. O João Brigatti, treinador da Ponte Preta, durante a semana. Alguns torcedores, eu recebi algumas informações de que o pessoal está muito bravo com as opções do João, que fizeram com que o time mudasse totalmente o comportamento no segundo tempo da partida. Lógico que colocar a culpa somente no treinador é difícil. Ele pode até ter feito as escolhas erradas e ele assumiu que a escolha do Apodi mesmo foi uma escolha extremamente errada. Mas eu até entendo que a do Kleber, naquele momento, foi de trancar... Fechar a casinha, como diz no futebol. Deu certo contra o Corinthians, aqui que estava vencendo. E é lógico que muitas vezes você precisa, às vezes, tomar algumas atitudes. Ele não foi omisso, pelo contrário. Ele tentou fazer alguma coisa. Mas cabe também aos jogadores dentro de campo fazer o papel que não fizeram, né? Exato. É aquilo que a gente acabou de mencionar. É claro que vão sempre crucificar um ou outro, né? E nesse caso o João Brigatti está sendo aí a pessoa mais responsável pelo resultado negativo. Mas eu tenho uma maneira diferente de olhar esse resultado desse jogo. Se a gente for analisar as duas bolas, né, do jogo do segundo tempo, estava no pé da Ponte Preta. Matado o jogo ali. Né? Então seria 4-2. Né? Então, assim, é lógico que a gente, olhando assim um todo o elenco da Ponte Preta, é lógico que é um elenco com bastante dificuldade. Limitadíssimo, de criação. É um time que precisaria de um meia articulador para poder... Claro. Mesmo aquilo que você disse. Colocou o Apodi ali, mas você tem que ter um meia para jogar a bola para ele. Senão não tem como, né? Senão não adianta, né? Sozinho não dá para ele vir buscar a bola e sair correndo. Exatamente. Então eu acredito que dentro desse cenário, a Ponte Preta deixou a desejar nas duas bolas que eu acho que era a bola do jogo. Cruciais, eu também concordo contigo. Se faz aí, pelo menos uma dessas duas, não tinha perdido o jogo. Exatamente. Aí hoje a gente estaria falando de uma outra maneira. Ou de um empate, ou de uma vitória da Ponte. Exato. Então eu acho que é um momento de repente, conscientizar que o João fez aquilo que pôde dentro das características e do elenco que ele tem na mão também. Lembrando que quando ele já chegou na Ponte Preta, esse elenco já estava. Né? Então a Ponte não deu mais opção. Em nenhum momento ele conseguiu ter alguém que pudesse... Nós até comentamos aqui, uns 2 dias antes de fechar a janela, né? Nós comentamos, aproveita esses dois. Aproveita, né? E traz alguém. Para fazer um pouquinho mais a diferença. Mas, enfim, eu vejo que crucificar o João Brigatti nesse momento, somente ele pelo resultado, eu acho que também não é válido, né? Eu acho que os jogadores têm uma parcela de culpa também, pela competência de não ter feito os gols naquele momento crucial da partida, onde definiria praticamente o resultado do jogo. Pelo menos um. Se tivesse feito pelo menos um, a coisa seria diferente. Perfeito. Cássio, seguinte, a Ponte Preta é a última com 7, depois você tem o Botafogo com 8, depois Oeste 10, Água Santa 10, Ituano 10. Então 1, 2, 3, 4, 5 times brigando por 2 vagas no descenso. Hoje estariam rebaixados Ponte e Botafogo. Analisando o que vai acontecer nessa última partida, se houver no primeiro turno, a Ponte recebe o Novo Horizontino em casa. Pedreira. Porque o Novo Horizontino quer permanecer na liderança lá na competição. Sim. Quer ficar entre os líderes. E quer ter a vantagem do mando de campo. Uma possível passada de fase, né? Claro. Sim. Então não vai imaginando que a Ponte Preta vai receber o Novo Horizontino jogando atrás para empatar, não. Porque eles precisam da vitória. Porque como eu analisei com o Jacozinho na última semana, na última terça-feira, é um grupo muito complicado esse do Novo Horizontino. E a gente vai ver também aqui agora, porque Santo André tem 19, Palmeiras 19, Novo Horizontino 16. Então, somente uma vitória do Novo Horizontino e torcer por uma derrota ou de Palmeiras ou de Santo André, pode jogar o Novo Horizontino na briga por uma dessas vagas. Vaga, pelo menos de uma. Então, só a vitória interessa ao Novo Horizontino contra a Ponte Preta jogando aqui. Então, acho
muito difícil que a Ponte consiga uma vitória contra o Novo Horizontino. Impossível? Não é. Mas é uma pedreira. É muito difícil. Novo Horizontino vai vir babando para cima da Ponte, ainda mais sabendo que a situação da Ponte é complicada dentro da competição, vai vir babando. Aí você tem um Botafogo com 8 pontos, pega o Guarani em casa. E aí você tem as duas vertentes. Guarani praticamente classificado. Mais um ponto classifica. Um pontinho. Exato. Até acho que esse ponto sairá contra o Botafogo lá. Eu acredito também. Por quê? Deve estar pensando os torcedores e dirigentes do Guarani. Por que ganhar do Botafogo, sendo que nós precisamos apenas de um ponto, e um resultado de empate contra o Guarani aumentaria a situação da Ponte Preta em confronto contra o Botafogo. Confronto direto. Direto. Exatamente. Então até eu imagino que a conta deve ser essa. Nós estamos precisando de um. Para que 3? Não há necessidade. Para que arriscar 3? Arriscar 3. De repente você entra com um time muito para frente. Isso. Toma um contra-ataque do Botafogo, faz 1-0, os caras fecham a casinha e acabou. Exato. Então para que arriscar uma classificação que está praticamente 99% garantida, faltando um ponto apenas. Então acho que o Guarani vai resguardado para Ribeirão Preto para conquistar um ponto. E esse ponto, querendo ou não, ajudará no confronto contra a Ponte Preta também. Então, apesar de que o Botafogo, um ponto para ela não vai resolver nada, que já está 2 atrás de Oeste, Água Santa e Ituano, mas Botafogo assim, já não almeja muita coisa dentro do campeonato, não. Né? A verdade é essa. Mas a Ponte Preta, nesse jogo contra o Novo Horizontino, é um jogo perigosíssimo, um jogo de muita atenção, tem que estar muito focado no jogo, porque o Novo Horizontino também é uma equipe estabilizada, sim, né, equilibrada dentro da competição. Tanto visto isso, são os números de pontuação que eles se encontram nesse momento. E assim, a Ponte não tem mais de onde esperar resultado para que as outras equipes possam te ajudar, né? Ela tem que fazer o papel de casa, tem que ganhar esse jogo, tem que ganhar o próximo. E ainda torcer para o resultado, a combinação do resultado de outras pessoas. Vai fazer o quê? Exatamente. Ela criou isso para ela. Exato. Teve momentos aí da competição que poderia estar hoje numa posição mais confortável, mas deixou a desejar. Então agora é um momento que é tudo ou nada para a Ponte Preta e logo sabendo que essa dificuldade toda de elenco e tal, a equipe passa por uma dificuldade muito grande se o campeonato voltar a ter início aí logo depois dessa pandemia aí. É verdade, pasmem os senhores, e a Ponte Preta precisando um dia na história da ajuda do Guarani, porque a Ponte Preta não torce por uma vitória do Guarani diante do Botafogo. Se ela fizer o que tem que fazer em casa, uma vitória da Ponte diante do Botafogo, praticamente elimina o Botafogo de qualquer situação. O Botafogo já pode se considerar na Série A2 do Campeonato Paulista. Então, pasmem os senhores, Ponte Pretano, se voltar ao campeonato, vai ter que torcer ferrenhamente pro Guarani. Vai ter que vestir a camisa do Guarani e torcer pro Guarani. Vai fazer o quê? Então, mas aí, melhor que o Guarani também ganhe, porque também está brigando pela sua posição ali dentro do grupo, né? Mais um ponto praticamente coloca o Guarani na classificação da próxima fase do Campeonato Paulista. E a Ponte Preta vai ter que fazer o papel de casa primeiro, lógico, né? E depois torcer por um resultado positivo do Guarani, onde pode colocar a Ponte Preta num momento mais confortável da competição. É verdade. A Ponte com 3 pontos atrás de Oeste, que tem a Inter de Limeira fora. Acho que o Oeste, pelo menos um ponto, consegue com a Inter, lá em Limeira, porque a Inter não vem bem das pernas, está com 10, ainda corre risco de rebaixamento. Tem 2 confrontos muito complicados. A Ferroviária pega o último jogo, pega a Inter de Limeira lá em Araraquara. Então é muito complicado para a Inter também. Só que a Ponte tem que ganhar e torcer para que o Oeste não vença a Inter de Limeira. Que o Oeste iria, a Inter acho que deve ter, deixa eu confirmar aqui, mas a Inter acho que deve ter 11 pontos também. 11 ou 12? A Inter 11. 11 pontos. 11. Perfeito. Então, querendo ou não, são 4 à frente da Ponte Preta. Ponte Preta. Então, a frearia a Inter de Limeira,
Só que o Oeste iria para 13 daí. O bom aqui seria um empate, entre Inter e Oeste. Empate ajudaria bastante. Ajudaria bastante. E desde que ela vença também o seu jogo. Sim. Porque o Oeste, depois do último jogo, pega o Corinthians. Aí não tem jeito. É complicado, né? Apesar de que o Corinthians, dependendo do que acontecer na próxima rodada, nem classificado tá, e aí... Mas até por dignidade, alguma coisa, os corintianos vão querer terminar o campeonato bem. Aí tem o Água Santa com 10. O Água Santa pega o Mirassol em casa. Difícil situação também do Água Santa. Do Água Santa, né? Porque o Mirassol tem 16 pontos. Tudo bem que a Inter tem 11 e a terceira não vai classificar. Mas o Mirassol quer a primeira colocação. Está 2 pontos só atrás de São Paulo. Então uma vitória do Mirassol contra o Água Santa praticamente colocaria o São Paulo na segunda colocação. Perfeito. E tem também o Ituano. E ó, o Água Santa depois pega o Palmeiras fora no Allianz, brigando jogo difícil por classificação. Também. Querendo jogo o primeiro lugar o Palmeiras. Né? O Ituano pega a Ferroviária em casa. Acho que aí as duas equipes muito parelhas. Então acho que se tiver que dar um resultado aqui, acho que o Ituano não perde para a Ferroviária em casa. Eu também acho que não. Até porque os dois estão muito fracos, muito ruins das pernas. A Ferroviária tem também 11 pontos. O nível dos jogadores também está... E depois o Ituano pega o Santo André fora. Aí é complicado, porque o Santo André, líder da competição, com 19, não pode deixar o Palmeiras encostar, que também tem 19. Então, situação muito complicada vive a da Ponte Preta, porque onde ela olha, tem situações de risco para ela. Ela vai ter que fazer a lição de casa, que é vencer, e ainda dar uma torcidinha contra, dar uma secadinha contra alguns rivais aí direto. Guina, não tem por onde fugir. Ponte Preta tem que focar nesse trabalho na volta da competição, fazer o trabalho de casa, vencer as suas 2 partidas, pelo menos uma dessas agora aí, né, que vai dar um pouco mais de confiança e vai colocar a equipe em uma classificação mais confortável, né? Mas não tem por onde sair. Tem que fazer o papel de casa, tem que ganhar o jogo, para poder aspirar depois um confronto ali de resultados que possa favorecer, caso alguma coisa fique ali faltando para a última partida. Pelo que você viu dos jogos da Ponte Preta até agora, essa participação pífia do Campeonato Paulista, é para ficar preocupado em relação ao início do Campeonato Brasileiro da Série B. Já vimos isso ano passado, com um time um pouco melhor até do que esse que agora. Esse time desse ano consegue ser pior do que o ano passado, que já fez uma campanha miserável. Ruim, exato. Se tem mais 3 rodadas no campeonato ano passado, cairia. Porque era declínio, era ladeira abaixo, era derrota em cima de derrota. E eu vejo uma situação muito mais preocupante esse ano. Porque a perspectiva de início de competição é muito pior do que o ano passado, que tinha uma perspectiva até de se classificar e subir. Exato. Tanto é que o planejamento errado da diretoria no passado custou muita coisa, né? Porque computaram até o dinheiro que receberiam do acesso na contabilidade. Já contaram que já estava... É brincadeira, né? A gente fala isso daí, mas não é Portugal não, tá, pessoal? É aqui no Brasil aconteceu isso, tá? A Ponte Preta contabilizou no borderô do final do ano já o dinheiro do acesso para o ano que vem, para esse ano 2020. E aí a hora que viu que a batata, né, assou, tiveram que tirar aquela contabilização e aí fechou em vermelho. Mas olha que situação. Então, se naquela época já se contavam com um time ruim, contavam com acesso, imagino que deve estar pensando os dirigentes da Ponte Preta agora, Cássio. Então, na verdade, para o Campeonato Brasileiro aí, eu acho que a Ponte Preta vai ter que rever a questão das contratações, né? O elenco que hoje existe aí é um elenco que não tem condição de repente, fazer frente, né, no Campeonato Brasileiro, da Série B, e levar o campeonato numa ascendência, né? Eu vejo ali, principalmente pontualmente, algumas posições que a Ponte Preta vai ter que reforçar, vai ter que buscar jogadores, né? E o elenco em si ter peça de reposição para que possa, né, no momento que faltar ali um titular ou outro, poder ter peça de recomposição à altura para fazer um bom campeonato, né? Tendo visto que o
Cruzeiro é uma das equipes aí que vai vir forte na Série B, né? É verdade. Que já desceu o ano passado. E aí temos todos os outros ali que correm por fora, que tem melhor estrutura também, tem situação financeira talvez até melhor que a Ponte Preta, e com isso vai fazer melhor investimento também em atletas. Então, a situação da Ponte Preta ela tem que ser revista aí na questão dos jogadores que hoje estão no elenco, né? Que são jogadores que não vêm dando uma resposta à altura do que a Ponte Preta merece. E isso cabe, logicamente, uma revisão dentro do elenco da Ponte Preta para o ano de 2020 do Campeonato Brasileiro. Agora, olha que situação complicada, né? Ponte traz aí 20 e poucos jogadores, para esse ano manda a maioria embora, ano passado. Traça uma meta de contratações e normalmente uma contratação dessa, nenhum jogador vem por 3, 4 meses, no mínimo são 6 meses salarial. Certo. E nenhum jogador tem contrato de 6 meses, ao que eu sei, a maioria tem contrato de 1 ou 2 anos. Como é que vai ficar isso? Você ter que segurar a maioria dos jogadores por contratações erradas e aí ter que reforçar o time, porque 90% do time que está aí não aguentaria uma Série B. É muito complicado fazer um planejamento como esse, e já não é de hoje que está acontecendo isso. Já de muitos e muitos anos, já vem tendo situações de falta de planejamento ou má execução no planejamento. Ou, para falar um português mais claro ainda, nem planejamento feito. Porque para mim, o que aconteceu esse ano foi nítido que não houve planejamento nenhum e saíram contratando A, B, C ou D sem sequer traçar o perfil de jogador certo para o time e para o elenco. Guilherme, na verdade, assim, quando você inicia uma competição, é lógico que, primeiramente, você vai contar com um treinador ali que vai, pelo menos, ter as opções de trabalhar com jogadores que já estão no elenco, né? E, posteriormente, fazer as contratações que se acha necessário, que o treinador acha necessário para essa competição e para o término do campeonato, do ano, né? Nós tivemos aí o Kleina como treinador que trabalhou nessa questão da montagem da equipe, né? E, infelizmente, os jogadores que foram escolhidos ou, na verdade, contratados, são esses jogadores que, na verdade, não estão dando resultado, né? Então, quando você se faz um planejamento inadequado e que acaba não tendo um resultado positivo, pelo menos que se espera dentro de campo, você corre o risco de perder o ano, né? Por um mau planejamento, e isso, logicamente, passa por quem está lá na gerência. Claro. Né? Quem está gerenciando, as pessoas que estão, na verdade, avalizando a contratação desses jogadores. Eu acredito que a Ponte Preta poderia já começar a pensar em reformulação do teu plantel, justamente pensando em que esse grupo que nesse momento se encontra na Ponte Preta vai ter muita dificuldade para conduzir, né, o futebol da Ponte Preta dentro do Campeonato Brasileiro. Então a gente espera, logicamente, que esse bom senso de rever, né, essas contratações passe pela gerência, pela diretoria, e que no momento mais oportuno, logicamente passando aí toda essa questão da pandemia, já comece a se mexer para contratar seus jogadores com mais capacidade para representar a Ponte Preta no Campeonato Brasileiro. Verdade. Vamos para mais um rápido intervalo. Logo após as mensagens comerciais, estaremos de volta bem rapidinho.